Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Em alguns vídeos anteriores eu gravei falando sobre a diferença entre food fraud e food defense. E na semana passada o MAPA, em conjunto com a polícia de Minas Gerais, fez uma apreensão em uma fábrica de cachaça e outras bebidas alcoólicas ilegais, né, que tinham ali suspeita de fraude. Então hoje eu vou explicar para vocês em maior detalhe o que é o food fraud. Sempre que a gente fala sobre fraude de alimento, a gente tem que pensar que a pessoa está com alguma intenção de ganho financeiro. Então isso quer dizer o quê? Que ela vai fazer alguma adulteração nesse alimento para que ele fique mais barato e consiga ter uma margem de lucro maior. Então, para garantir que isso não ocorra, a gente tem que entender quais são as vulnerabilidades do processo. A gente tem que fazer a análise do VACCP, descobrir quais são as vulnerabilidades, desde os meus fornecedores de matéria-prima até a distribuição do meu produto. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo que eu dei no outro vídeo, né? A gente recebe um malte da cevada para fazer a cerveja, por exemplo. Poxa, eu tenho que entender da onde vem esse malte, qual que é a cadeia de distribuição dele, quais são as vulnerabilidades, se existe escassez, se existe muita variação de preço, se existe muita transferência de transporte, né? Então eu começo com uma carreta, passo por um navio, do navio eu passo para uma carreta de novo, para depois chegar na minha unidade. Qual que é a localização geográfica do meu fornecedor, se tem algum conflito nessa localização. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que a gente analisa as vulnerabilidades do que a gente está recebendo. O insumo que eu recebo vem lacrado, o lacre está numerado, eu consigo fazer uma auditoria desse lacre toda vez que eu recebo. Então eu vou receber uma carreta, a carreta tem 7 lacres, todos eles são numerados, estão descritos no laudo. Na hora que eu vou bater o laudo com o lacre que está na carreta, eu vejo se todos os lacres estão lá, né, para ver se não teve nenhuma adulteração no meio do caminho. Então essas são algumas seguranças quando a gente pensa no insumo que nós estamos recebendo. Agora, como a gente garante que o nosso produto não vai ser fraudado na distribuição? A minha garrafa, por exemplo, ela tem algum lacre especial que fica mais difícil? Porque, por exemplo, vamos imaginar uma garrafa de cerveja. Se ela tem a rolha normal, é bem mais fácil de eu fraudar esse produto do que se ela tiver uma rolha diferenciada, né? Se ela tiver um foil ao redor dela, se ela tiver algum lacre. Qual é a chance de alguém roubar, tirar da minha unidade os meus rótulos, as minhas rolhas, para ser usada em outro lugar com uma bebida que não é a minha? E vender pelo preço da minha, né? Vender o produto fraudado. E a gente tem que entender também qual é o histórico, né, da nossa região, do nosso país, o que mais acontece, né? Quais são os casos mais comuns em que a gente já teve fraude. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo alguns sites em que vocês podem checar alguns históricos de fraudes que já tiveram, para vocês terem uma ideia e conseguirem ter um estudo e avaliar, né? Porque às vezes alguns produtos são fraudados e a gente nem sabe, né, qual é a criatividade da pessoa. Então é bom a gente saber os históricos, né, quais são as fraudes que já ocorreram, para a gente saber como proteger também o nosso produto. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.